Olá, como é que você tá? Tão bom poder te encontrar de novo, seja bem-vindo de volta aqui. Que bom que a gente pode continuar mais uma vez olhando para a palavra de Deus, conversando e aprofundando um pouco mais também todas as riquezas que Deus traz para nós também através da sua palavra. E eu não sei você, mas esse tempo que a gente está tendo agora, ele faz a gente pensar algumas coisas e perguntas que a gente já tinha há algum tempo, a gente volta a fazer. E eu não sei como é que é pra você isso, mas pra mim sempre foi e continua sendo estranho pensar que a gente vive num país que a maioria da população se diz cristã e a gente tem tanta violência, a gente tem tanto roubo, e a gente tem tanto problema, afinal. Um tempo atrás saiu a reportagem de que o Brasil, em toda a América do Sul, é o segundo país com pior índice de violência. Segundo país, dentre todos os nossos vizinhos aqui. Só perde para a Venezuela. E assim, tudo bem, a gente está melhor do que a Venezuela. Mas acho que isso não significa muita coisa, na verdade. E apesar da maioria das pessoas em todas as regiões do Brasil se dizerem cristãs, não todas, mas a grande maioria, você sabe disso, independente de igreja, pessoas que dizem que acreditam a Deus, pessoas que dizem que seguem Ele, você conhece da sua vida, das pessoas ao seu redor, ainda assim, pessoas que se dizem pessoas de bem e parece que é tão complicado isso. E o que está acontecendo afinal? Qual que é o problema? Será que essas pessoas estão mentindo? Será que são aqueles que dizem que não acreditam, que conseguem fazer toda essa confusão que a gente vê ao nosso redor? O que acontece afinal? Esse não é um problema só de hoje. Essa não é uma situação exclusiva nossa, é ruim, mas a gente não está sozinho nisso. Nas últimas semanas a gente vem lendo a carta de Tiago, estudando ela, e hoje a gente vai entrar num texto que fala exatamente sobre esse tipo de problema. Eu quero te convidar a entrar na palavra, pega a tua Bíblia também, acompanha essa história, lê junto comigo, vamos continuar na carta de Tiago, lá no final da Bíblia, vamos encerrar o capítulo 2 hoje, e assim a gente vai ler Tiago, do capítulo 2, versículo 14 até o 26. Lê comigo e presta atenção nessas palavras, e vê o quanto elas continuam válidas e parece que Tiago escreveu para você e para mim, para a nossa sociedade de hoje também. Assim escreve Tiago: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: Vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada? De que adianta tudo isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem até. Insensato, Tiago xinga aqui. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Aqui Tiago fala de algumas coisas, mas especialmente dessas pessoas que se enxergavam naquela época, que continuam se enxergando ainda hoje, que talvez seja o seu caso, não sei, de pessoas que dizem acreditar em Deus, mas isso parece não fazer diferença nenhuma. Eu acredito que se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você é cristão, provavelmente você acredita em Deus, provavelmente você está buscando Ele mais. Mas a minha pergunta é: que diferença isso faz na sua vida? Que diferença faz para você ser cristão, acreditar em Deus? Mais ainda, que diferença faz para as pessoas que estão ao teu redor, para as pessoas do teu cotidiano, e mesmo que você está em casa, que diferença faz para a tua família? Eles conseguem perceber sinais de que você é cristão? Se alguém perguntasse, alguém que não te conhecesse, eles poderiam dizer que você é cristão? Percebe que é não só o que a gente acredita,
Mas como que a gente vive isso também é não só um negócio da nossa cabeça, como a gente está acostumado a acreditar. Mas tem sinais disso e precisa ter sinais. Não são esses sinais que vão salvar a gente. A Bíblia é muito clara. Nós somos salvos pela fé. E quando a gente coloca a nossa fé em Jesus, Ele muda completamente a nossa vida. O problema é de tanta gente que se diz ter a fé em Jesus e não se enxerga essa transformação. É complicado isso, essa hipocrisia que a gente percebe de tantas pessoas, tem alguma coisa de errado nisso. Dias atrás, não sei se você viu essa notícia, no Rio de Janeiro, um novo grupo tomou uma série de comunidades lá da favela. E aí toda aquela história de tráfico, de violência, pessoas que sumiram e provavelmente morreram, algumas já foram até encontradas. Mas o mais estranho desse caso, dessa vez, é que em várias torres, em vários postes eram colocadas as estrelas de Davi, sinais do cristianismo e pinturas e frases nos muros, como se aquele que tivesse tomado aquelas vilas fosse cristão. Como se ele estivesse levando a fé para as pessoas, mas os sinais eram completamente diferentes. Parece que a fala vai num sentido e as obras, as atitudes da pessoa vão numa direção completamente contrária. Aquele é um caso bem extremo. A gente vê casos extremos também. Mas quando a gente olha para a nossa sociedade, quando a gente olha para as pessoas ao nosso redor, quando a gente olha para nós mesmos, talvez essa incoerência pode não ser tão extrema. Mas a gente percebe essa incoerência também daquilo que a gente fala, daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente faz no dia a dia. Tem uma história que eu quero contar para você, que ela ajuda bastante a gente a enxergar qual que é o problema que está acontecendo aqui e como que a gente pode resolver isso, quais passos que a gente pode dar para contornar essa situação. Eu não sei se você lembra de alguns anos atrás, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, em janeiro de 2013, o acidente da Boate Kiss. Já tem 7 anos e alguns meses. E talvez várias pessoas já nem lembram mais. Mas você lembra daquele incêndio que matou centenas de pessoas, na maioria jovens, e gente daquela cidade, gente de outras regiões, uma cidade universitária, pessoas de várias famílias que se perderam ali no meio. E várias pessoas que até sobreviveram, mas com uma vida destruída depois daquilo, um trauma que parece que é incurável. Tem uma história, dentre as várias histórias de tragédia e de heroísmo, tem uma história que fala muito comigo, e eu acredito que pode falar muito contigo também. Eu vou colocar uma foto aqui. Essa foto, dentre várias pessoas, mostra um rapaz chamado Ezequiel Corte Real. Esse Ezequiel mostra ele carregando o universitário Bruno Kraulich nos braços, correndo morro acima em meio à fumaça venenosa que tomava a Rua das Andradas. Na tentativa de salvamento, ele foi auxiliado pelos soldados Tiago dos Santos Flores e Luciano Antunes. Pessoas reais vivendo histórias reais. E tudo começou quando dentro da boate surgiu o fogo que se alastrou pelas paredes e espuma da boate. Eu quero ler aqui a reportagem da Rádio Gaúcha. E a fumaça tóxica começou a matar por sufocamento. Ezequiel tratou de escapar. Misturado ao turbilhão de jovens embretados no corredor da saída sem enxergar na escuridão, deu-se conta de que no desespero de safar-se derrubara 2 moças. Ele ficou paralisado, pensou em recuar, mas também era impelido pelo efeito dominó dos corpos em desequilíbrio, perdido lá no meio. Sem camisa, improvisou como máscara. Ezequiel voltou atrás das 2 mulheres que tombaram no movimento de boiada. Passou a recolher corpos estirados, puxando pelas pernas ou pelos braços até o meio da rua, onde ficariam livres das emanações da combustão, daquele fogo, daquela fumaça. Foram 1, 2, 3, 10, 15 corpos. Não via rostos, nada. Acho que arrastei umas 30 pessoas para fora do boate, narraria Ezequiel mais tarde. Movido pela adrenalina e pelo pavor, esqueceram o desconforto nas pernas. Ao encontrar um rapaz acordado, o único que não lhe erguera as mãos quando ele estava chamando e puxando as pessoas. Concluiu que não bastaria depositá-lo na rua. Era Bruno, esse rapaz que está sendo carregado.
mestrando de agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria. Com 1,80 m de altura e 92 quilos, Ezequiel ergueu Bruno, até então um completo estranho, ergueu pelos braços e iniciou a corrida rumo à ambulância mais próxima. Pensou que carregava quase 100 quilos. A sensação de peso agravada pela posição imóvel do corpo da vítima que simplesmente não se mexia. Ele não dava sinal nenhum, estava mole, lembrava Ezequiel. Foram 40, 50 metros de subida pelo asfalto ardente da Rua dos Andradas, sem parada de descanso. Ele não olhou para o rosto do Bruno. Não olhou para nenhum dos rostos que socorreu. Só ouvia outras pessoas gritando ao seu redor, para desobstruir a pista. Sai da frente, sai da frente! Ao se aproximar da ambulância, ela partiu acelerada, lotada de feridos. Então Ezequiel acomodou Bruno numa viatura da Brigada Militar e retornou para uma maratona de salvamentos. Essa é uma das histórias só. Uma das centenas de histórias daquele dia. Histórias com final feliz, histórias com final trágico. Mas eu peguei essa história porque me parece que ela tem tudo a ver com a tua vida, com a minha vida também. De maneira simples. Ezequiel estava lá no meio do povo, uma pessoa no meio daquelas tantas outras. E diante daquela fumaça, diante daquele perigo que estava se alastrando, ele correu, passou por cima de outras pessoas, estava desesperado e cuidando de si mesmo, chegou para fora, conseguiu escapar, foi salvo. Outras pessoas ajudaram ele também. E aí ele percebeu que ele não estava sozinho, que não bastava se socorrer, não bastava ele ser salvo, precisava ajudar outras pessoas também. E daquele lugar do qual ele tinha fugido, então ele pega a camisa, usa como máscara, naquela época já usava máscara também, e volta para o lugar, e volta para onde ele tinha fugido. Simplesmente para salvar mais pessoas, simplesmente para poder dar a chance para aquelas outras pessoas que ele teve também. Algumas pessoas se salvaram nessa história ali, das dezenas que Ezequiel trouxe. Ezequiel teve ajuda também. Mas me parece que o mais forte dessa história é justamente o fato de Ezequiel ter percebido a situação que ele estava, que ele não estava sozinho, que ele não era uma história perdida no meio das outras. Ezequiel estava no meio do perigo como todos os outros, ele podia ter perdido a vida dele como qualquer outra pessoa. E essa é a tua história, essa é a minha história também. A gente pode não estar lá no meio do fogo, a gente podia nem estar sabendo daquela história lá. Mas cada um de nós passa por enormes perigos. E a Bíblia conta toda uma história. A Bíblia é um livro grande, mas a história dela como um todo é relativamente simples. Começa contando uma realidade perfeita que Deus criou. E Deus cria todas as coisas e mostra e vê como tudo é tão bom. E o próprio Deus se alegra com tudo aquilo. E cria o ser humano como o ápice, como a obra-prima de toda aquela criação. Mas o ser humano decide se afastar de Deus. E essa que parece uma decisão tão simples, tão pequena, tão normal. Essa decisão de se afastar de Deus e de viver a vida por conta própria, de seguir o meu próprio caminho, de ter autonomia, de ser independente. Essa decisão fez com que a gente se separasse de Deus. E dali que surgem todas as tragédias, e dali que surgem todos os problemas, sejam esses extremamente trágicos, como aquele incêndio da Boate-Kiss, sejam as nossas histórias do dia a dia. Cada um de nós vive um inferno. Cada um de nós vive uma série de situações. A nossa vida sem Cristo não passa de um inferno. Não passa de morte. A gente pode sobreviver alguns anos, 70, 80 para alguns, mas tudo que espera para nós é a morte. Até que Jesus veio. Até que Jesus veio, estendeu a mão e nos resgatou. E é ali que está toda a diferença. Você percebe que a gente pode não estar naquele incêndio, mas cada um de nós precisou ser resgatado. Cada um de nós precisou ser salvo dessa tragédia e da morte. E é isso que Jesus trouxe para você e para mim. Por isso é tão importante que a gente coloque a nossa fé em Jesus. A colocar a nossa fé em Jesus é deixar Ele nos resgatar, é deixar Ele nos tirar de fora desse perigo, é deixar Ele nos tirar da morte para a vida.
Essa é a nossa esperança. Só que assim como na história do Ezequiel, Jesus nos salva e nos resgata, não simplesmente para a gente ficar parado do lado de fora olhando o que está acontecendo e ter pena das outras pessoas, ou julgando as outras pessoas porque elas estão naquela situação, a gente estava naquela situação. Mas Jesus nos resgata, nos puxa para fora, nos dá vida, para que a gente possa cooperar nessa história também, para que a gente possa entrar junto e participar com Ele dessa missão de resgatar as outras pessoas, de trazer de volta essa realidade perfeita que Deus criou. Percebe que Jesus é o mestre de toda essa missão, mas Ele não está sozinho nisso, Ele chama você e eu para a gente fazer parte dessa história. Pedro fala disso também, o apóstolo Pedro na sua carta. Percebe o que ele fala para os cristãos daquela época e que vale para você e para mim também. Vocês, porém, todos nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Todos nós, você e eu, todos nós que colocamos nossa fé em Jesus, todos nós que somos cristãos, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, chamados para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada um de nós estava nas trevas e foi resgatado, e foi trazido para a luz, e foi trazido para a vida, para poder anunciar isso para os outros também, para poder trazer mais pessoas. Ezequiel, no final de toda essa história, numa das entrevistas que ele contou, ele disse que ele se arrepende de não ter salvado mais vidas. Percebe que foram mais de 30 pessoas que ele tirou de lá, algumas sobreviveram, algumas não, mas ele fez o que ele era para fazer e queria ter feito mais ainda. Quantas pessoas você já tirou das trevas? Quantas pessoas você já auxiliou? Que diferença faz Deus ter tirado você da morte? É verdade que a gente vai morrer um dia, mas a gente sabe que a nossa morte é só o início de uma vida muito maior. Não significa o fim de todas as coisas, não significa o nosso fim. Jesus te trouxe vida para que você possa levar a vida para outras pessoas também. Tem um professor meu da faculdade que dizia que fazer missão e que participar dessa missão é como que um mendigo levando alimento e dizendo para outro mendigo onde que encontrar esse alimento. Ele não está falando só de comida, mas está falando da gente se reconhecer como esses mendigos, dessas pessoas que precisam de ajuda e que receberam ajuda. E agora a gente pode levar essa ajuda para as outras pessoas também. Isso tem a ver com comida, isso tem a ver com amar as pessoas, isso tem a ver com dar atenção para elas, isso tem a ver com imitar Jesus. Agir como Jesus agiu, com a gente e com aqueles ao nosso redor. Todos nós precisamos ser resgatados. E muitos de nós já foram. Talvez você já tenha percebido isso, talvez não. Enquanto a gente tenta ser uma boa pessoa, enquanto a gente tenta se puxar para fora, a gente vai continuar no perigo ali. A gente vai continuar no meio do incêndio. Mas se a gente percebe que Jesus estendeu a mão para nós e deixou Ele nos resgatar, a gente tem uma grande obra pela frente. É verdade que a gente vive numa sociedade completamente bagunçada, corrupta, violenta e trágica. É verdade que a gente está no meio dessa bagunça toda, mas hoje, com Cristo, a gente pode até estar no meio da bagunça, mas Ele nos chamou não para continuar sendo parte do problema, mas para ser parte da solução. Jesus tem uma vida incrível para você. Tiago questionava o povo daquela época: qual que é o proveito da fé de vocês? Por que vocês são cristãos? Por que vocês acreditam em Jesus? Se ficar só na cabeça, vocês vão estar que nem o diabo. O diabo acredita em Deus, o diabo treme diante de Deus. Mas continua longe do mesmo jeito. Agora, aquele que pega junto, aquele que deixa Jesus transformar a sua vida, aquele que faz parte dessa obra, e que a fé não é algo só na cabeça, mas é algo que toma conta do corpo todo, é algo que toma conta da vida toda. Cara, que povo incrível. Esse povo exclusivo que Deus chamou.
e que você pode fazer parte dele e que eu espero que você já faça. E se você não faz, você está convidado e você é chamado a fazer parte também. Não importa a tragédia que você tá, não importa as histórias que você carrega, não importa o quanto o teu passado possa pesar no teu coração, Jesus te trouxe paz, te traz perdão, te traz vida nova. E é essa vida nova que Ele te chama para viver. Uma vida cheia de amor, cheia de alegria, cheia de justiça. Uma vida junto dele. Para a gente poder salvar outras pessoas, para a gente mostrar para esse mundo de que Cristo vive, de que Cristo existe e que Ele já foi capaz de fazer grandes coisas em nós e que Ele é capaz de fazer grandes coisas através de nós também. Faça parte dessa história e viva a alegria que Ele tem a oferecer para você, para mim, para todos nós. Que Deus te abençoe nessa caminhada. E vamos caminhar juntos. Vamos lutar juntos. Vamos trazer um mundo melhor. Isso não é só das outras pessoas. Isso depende de você e de mim. E a gente pode fazer diferença. Porque a gente não está sozinho. Fica com Deus. Amém.